Boa tarde, sejam bem-vindos ao canal. Hoje com mais um dia de pregação, no capítulo 8 de Daniel, o bode e o carneiro. A partir do verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantado-se quando em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz estatura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Amém? Vamos ler, meditar, pedir ao Senhor que nos dê o discernimento. Senhor, nos dá o discernimento, Pai, desta palavra, dessa pregação, Senhor Jesus. Fala aos nossos corações, meu Deus, que seja o Senhor, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? Quando Daniel teve essa visão, ele ficou sem entender. E ele pediu a Deus. Aqui, se formos ler a palavra toda, um anjo se apresentou a ele. E aqui deu a visão a Daniel. E falou para ele o que significavam o carneiro e o bode. Na verdade, o carneiro, como aqui diz, ele de todos os lados, aonde ele ia, todos os ventos, todos os lugares, ele dando aquelas marradas, ele vencia qualquer animal que viesse contra ele. Mas veio o bode, então, com apenas um chifre, e ele destruiu aquele carneiro. Aqui foi a visão que Daniel teve. No versículo que ele li aqui, no versículo 20, aqui falava dos reis que foram destruídos. E esse novo rei representa o chifre, o reinado do nosso adversário, que é o inimigo que anda rodeando a terra para destruir os cristãos, para destruir a nação evangélica. Já temos visto como o mundo está. As coisas estão acontecendo rapidamente, o tempo passando rápido, as horas. É um sinal. Não podemos deixar que as coisas que estão acontecendo no mundo, o que os reis da terra, esses reis são as coisas que estão criando para tirar a essência do cristão. Esse bode peludo, nasceu nele esse chifre, aonde com muito poder ele ia destruindo os reinos.
mas jamais ele destruirá o reino dos céus. Jamais ele destruirá aqueles que estão na presença de Deus. Claro, se não sairmos, não se desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, temos que permanecer firmes, porque o carneiro descuidou-se. Ele não esperava que fosse atacado pelo bode. Assim somos nós cristãos, nós não esperávamos que coisas que estão passando, que estão acontecendo no mundo hoje, estivesse acontecendo, estivéssemos passando. Sabe, meu irmão, minha irmã, temos que guardar a essência de Cristo que há em nós, a presença de Deus. Nós não podemos baixar a cabeça para certas condutas, certas coisas que o homem na terra quer que nós façamos. Querem mudar as leis. Aqui no tempo de Daniel, esses reinos eram poderosos, porque quando o rei da Pérsia e da Média foi destruído, veio esse reino, o qual representa o chifre pequeno onde ele cresceu muito. É esse bode. Nós temos que nos prepararmos e nos fixar mais na palavra para que o que aconteceu com esse carneiro não venha acontecer com nós, a igreja cristã. Porque muitos têm sido as coisas que estão tentando retorcer a palavra de Deus. Você está vendo por aí, tem assistido muito em todas as plataformas digitais, nos jornais, onde muitas coisas estão querendo mudar, mas a essência que há em nós, a essência de Cristo que há na igreja dele, o homem pode querer mudar, mas se você estiver com a palavra de Deus, os mandamentos dele guardados no seu coração, você não deixará que você perca a presença de Deus. O valor de um cristão está dentro do seu coração, está em exercer a sua função. Assim como esse carneiro, ele era invencível. Ele não esperava que o bode fosse o atacar e acabou morrendo, acabou perdendo o seu poder. Então não permita que coisas criadas por homens venham tirar a sua fé, venham afastar você da presença de Deus. Aquele que estiver de pé, cuide-se para que não venha cair. O que estiver na presença de Deus, se aprofunde mais na palavra, se aprofunde mais em buscar a Deus, em comunhão com Ele, porque os dias têm sido maus, mas mesmo que os dias estejam assim, você tem que continuar forte. Não fique despercebido. Ore, busque. Vá para o seu quarto. Muitas vezes nós somos sem vontade de abrir a palavra, mas muitas vezes o próprio Deus nos acorda na madrugada para nós entrarmos na presença dEle, para estarmos preparados. Aqui nessa época, era uma época onde os reis, que eram aqueles homens, eles tinham poder, mas não eram maior que o poder de Jesus. Aqui aconteceu há 300 e poucos mil anos antes de Cristo, porque Jesus ainda ia nascer para reinar sobre a terra, para salvar a humanidade. Daniel continuou firme,
Na palavra diz que ele esteve doente muitos dias, mas o anjo do Senhor o tocou, o anjo do Senhor o fortaleceu. Assim como nós temos visto muitas coisas nos jornais, noticiários, mas não temos que nos deixar abater, abalar. Temos que continuar firme até o fim, porque tudo que nós estamos vivendo estão aqui na Bíblia, as profecias. Esse tempo do fim aqui, quando foi falado, não foi sobre o fim do mundo, não foi sobre a destruição da nação, mas sim a destruição daqueles reinos fortes. Eles tinham poder na terra, mas não tinham poder no céu, assim como Jesus tem, como o nosso Senhor tem. E nós, como cristãos, temos o poder de interceder, de orar pela terra, de orar pela humanidade, orar pelas pessoas que ainda não servem a Jesus. Seja como Daniel, aqui no capítulo seguinte, no capítulo 9, Daniel orou pelo povo. Ore pela sua igreja, ore pela sua família, ore pela nação do seu país, ore pelo mundo, porque a oração tem o poder. E Daniel se encorajou depois que o anjo o visitou e o curou. A visão é essa. Deus falou comigo que nós temos que ficar na vigilância. O carneiro não vigiou e foi atacado por aquele bode. Acabou perdendo sua vida. Então que a igreja não venha ficar dispersa. Vigie, ore. Fique na presença, fique nos caminhos do Senhor, permaneça. O caminho do Senhor nos leva à salvação. Mas o caminho dos homens, das leis, nos levam a perder a essência de cristão. Amém? Essa palavra é para nós refletirmos todas as vezes que lemos ela. A palavra de Deus se renova e a cada dia ela nos surpreende, ela nos ensina. Então que você, sejamos como Daniel. Quando você tiver numa dificuldade, num problema, peça a Deus, pergunte a Ele o que você tem que fazer. Você só não pode ficar à mercê das coisas que vêm para a nossa destruição. Leis aqui foram criadas nessa época para destruir o povo cristão. Mas até hoje a igreja de Deus continua crescendo e sempre vai crescer até a volta de Jesus. Então se prepare, medite, busque a força que você tem. Amém? Vamos orar ao nosso Senhor. Pai amado, muito obrigado pela palavra, pelo momento de hoje, meu Deus. Pelo teu ensinamento, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que nós venhamos ficar, meu Pai, atentos. Que nós venhamos, meu Deus, estar na vigilância sempre, Pai. Para que o inimigo não venha vencer. Pai, eu te agradeço, Pai amado. Apresento cada um aqui deste dia de hoje, nessa tarde. Que o Senhor tome nas tuas mãos a vida deles. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus, com mais um dia de pregação. A paz a todos.